Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série onde a gente está criando um sistema de pedidos online integrado com a API do Pix. Nessa aula a gente vai fazer mais uma prova de conceito que a gente vai salvar os dados na planilha do Google. Então o seu cliente, se você for vender esse projeto, por exemplo, ele consegue ver e acompanhar todos os pedidos dele numa planilha do Google. Isso vai ser bem legal e vai ser bem interessante para ele controlar as vendas. Então ele vai ter um lugar aí que ele pode só acessar diretamente a planilha do Google e já consultar ali os seus pedidos. Por que a gente está utilizando a planilha do Google? Que é bastante fácil a gente restringir o acesso dela. Você dá permissão só para o seu cliente e a gente não precisa criar autenticação nem nada nesse sentido. Todos os dados vão estar disponíveis lá para ele de uma forma bastante simples e se ele precisar fazer algum cálculo a partir de lá, ele consegue também. Então é uma forma bem flexível, interessante e amigável de você fornecer esses dados para um cliente, tá? Então é por isso que a gente vai utilizar aqui a planilha do Google, tá? É bem legal. Então agora a gente vai fazer uma prova de conceito, acessando a planilha do Google, manipulando alguns dados ali, para que depois a gente fique mais simples, né? Quando a gente for implementar realmente o projeto como um todo, né? Então juntar na parte ali do Next e tudo mais, vai ficar bem mais simples, a gente já sabe como fazer e que pontos conectar. Então a gente está ganhando bastante tempo resolvendo cada desafio que o projeto tem. Então a gente já fez da API do Pix, a gente já fez do Prismic e agora a gente vai fazer da planilha do Google, tá bem legal. E agora a gente vai lá para o meu computador, a gente acompanhar mais. Bom, então agora a gente vai começar a criar a nossa prova de conceito utilizando a planilha do Google. Para isso, a gente vai abrir aqui o próprio Google e digitar Google APIs. Tá? Então, para a gente abrir aqui a plataforma, o console de programador, né, para programadores do Google. Então, Google API Developer Console, que é esse segundo item aqui. E o que vai ser bem legal? A gente consegue criar acessos a essas APIs do Google, né? Então, eu posso gerenciar o Drive, eu posso gerenciar planilhas, eu posso gerenciar, enfim, qualquer serviço do Google, e-mail e assim por diante, por meio da API do Google, né? Então, é muito legal isso. Aqui em cima, a gente consegue trocar os projetos e criar um projeto novo. Então, isso vai ser bastante importante, você criar um projeto novo. No meu caso aqui, eu vou usar esse testing aqui, porque eu já tenho meu limite de projetos criados e eu não pedi aumento ainda aqui para o Google para aumentar o número de projetos, mas eu não tenho problema nenhum, a gente pode usar esse projeto testing aqui, que é um projeto genérico que já tinha aqui dentro da plataforma do Google. A única API que estava ativa nele é o Google Drive API, mas a gente pode ativar uma outra API aqui. Então eu vou clicar aqui em ativar APIs e serviços. E aqui que é legal, ó. Então ele vai abrir essa lista para mim. A ideia é eu escolher aqui o Google Sheets API. Então, as planilhas do Google. E olha que legal. Então, Google Sheets, vou clicar em ativar. Então ele está ativando a API para mim, para esse projeto, tá? Então é muito legal você separar esses projetos aí. Aqui a gente consegue saber o uso dessa API, né? Então, como está o uso dela aqui. Deixa eu só ver o que tem aqui. Tá, ele ativou. Ele só tem um alerta aqui em cima que ele ativou. A gente vai aqui embaixo em credenciais e vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode fazer. Bom, a forma comum, né, da gente ter credenciais é a gente ter credenciais que o usuário autentica e libera a conta dele para a gente. Mas vamos clicar aqui em criar credenciais, chave de API. Aqui ele abriu essa API aqui. Vamos apagar. Não é essa que a gente precisa, não. Excluir. Na verdade é aqui, ó, que a gente precisa aí. Ó. Aqui sempre eu confundo e clico nesse botão. Provavelmente você vai fazer isso também. Mas as credenciais que a gente precisa, a gente tem que vir aqui em credenciais e APIs de serviço. Agora sim. Então olha só que interessante. Ó. Inclusive a gente já tem uma API de serviço, uma conta de serviço aqui. E eu posso gerenciar essas contas de serviço e eu vou criar uma conta nova de serviço. Tá? Então, eu vou mudar aqui e vou criar uma conta nova de serviço. O nome aqui, eu vou dar de TrufaShop. Então, reparem que ele colocou trufashop@testing. O que mais que a gente pode colocar? Vamos ver aqui. Criar. O papel, a gente vai escolher editor. Continuar. Conceder acesso, sua conta de serviço, tá ok. Então olha lá que legal. Agora a gente tem o TrufaShop, que é esse e-mail aqui,
o nome dele, e eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e gerenciar chaves. Eu preciso da chave dessa conta. Então, a gente vai clicar aqui em adicionar chave, criar uma nova chave em JSON e criar. Reparem que ele já baixou para mim aqui um arquivo. Vamos olhar aqui na pasta. Eu vou arrastar esse arquivo aqui no Visual Studio Code. E é esse arquivo aqui que eu preciso para autenticar na minha conta do Google. Legal. Inclusive, eu já arrastei sem querer aqui do lado. Ó. Então ele já moveu o arquivo para dentro da minha pasta. Que é legal. Era isso mesmo que a gente precisava. Então vou minimizar aqui. Ele já fez isso. A gente só consegue acessar ela essa vez. Então vamos voltar aqui agora. Outra coisa que a gente vai precisar, esse e-mail aqui, ó, a gente vai precisar dele também. Então eu vou copiar esse e-mail aqui. trufashop@testing, blá blá blá. E o que vai ser interessante é o seguinte, aqui no nosso env, a gente vai precisar colocar esse e-mail Google API. Então a gente precisa definir esse e-mail aqui. Então você pode definir esse valor tanto para homologação quanto produção. Não vou fazer isso aqui agora, né, porque a gente tem os dados aqui salvos de homologação e de produção. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse arquivo aqui JSON. Então vou colocar aqui como credenciais. E beleza. As credenciais é porque ela tem uma chave aqui, né? Não vai adiantar copiar, então é muito grande. Bom, a gente já está aqui com boa parte dos nossos dados prontos. Agora a gente consegue realmente começar a criar uma prova de conceito, né? Então a gente já consegue criar essa prova de conceito. Eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho só para colocar o e-mail Google API dentro de homologação em produção. E a gente já volta para integrar diretamente na planilha. Bom, eu já movi então as minhas chaves para lá. Um outro detalhe que eu já fiz aqui também, eu já criei uma planilha no Google, porque a gente vai colocar aqui Trufashop pedidos. Tá? Então já criei essa planilha só para simplificar um pouco aqui a nossa vida. Tá? Então já vai simplificar um pouquinho. O que mais que a gente vai precisar? Antes de a gente começar a carregar a planilha, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso compartilhar aqui em cima. E eu vou pegar aquele e-mail que a gente usou aqui, ó. E eu vou trazer e vou colocar aqui. Então, qual que é a ideia? É que a gente deixe como editor, nem precisa notificar, e a gente vai compartilhar com esse e-mail. E se a gente for lembrar, esse e-mail é uma conta de serviço que a gente adicionou à API. Então, logando com essa conta, eu consigo manipular a planilha. Então, vou dar um compartilhar. Beleza. Pessoa adicionada. O que mais que a gente vai fazer aqui? Outra coisa que a gente vai começar a trabalhar é o seguinte. Dentro do POC nosso aqui, a gente vai criar mais um POC. Então, novo arquivo, planilha POC.js. Então, aqui que a gente vai fazer nossos testes da planilha. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou voltar para o meu terminal que estava no POC e vou dar um npm install Google Spreadsheet. Então eu vou instalar aqui a dependência que consegue manipular a planilha do Google. Legal, fiz isso. Agora a gente vai começar a manipular ela aqui um pouquinho para a gente ver como que funciona. Então const Google Spreadsheet é igual a require. Por que a gente está fazendo assim? Porque eu precisaria tirar o Google Spreadsheet de dentro do Google Spreadsheet. Então é mais fácil a gente já importar dessa maneira aqui. Bom, e agora a gente começa a fazer os nossos testes. Então, const doc, que é meu documento lá no Google, é igual a new Google Spreadsheet. E aqui eu preciso passar um ID de uma planilha. Então, que ID é esse? Eu vou copiar esse ID aqui, ó. É o que fica depois do D e antes do edit.
Então vou copiar esse carinha aqui e vou colocar aqui dentro. Então essa é a referência que eu tenho para a minha planilha. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função run, bem parecido com o que a gente fez com o Pix. E aqui dentro eu vou rodar tudo que eu tenho de código assíncrono para ficar mais simples, né? Então eu posso rodar um abaixo do outro, simplesmente usando aqui usando async await, então fica muito mais fácil aqui a gente fazer isso. Então olha só que legal. Await doc.use service account auth. E aqui, ó, eu preciso colocar um client email, e já que a gente vai definir, e eu preciso colocar uma private key. Tá? Então, a private key, a gente pode usar o arquivo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Const fs é igual a require fs. E aqui eu posso fazer fs.readFileSync e fazer o seguinte, // credenciais.json. Só para a gente ver se vai funcionar. E sobre o nosso e-mail aqui, a gente pode carregar ele das variáveis de ambiente ou ainda colocar direto. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a mesma ideia aqui do Pix. Ó. Vou copiar aqui o .env e eu vou carregar aqui as variáveis de homologação. Então, coisas que a gente pode fazer. A gente pode ter uma planilha diferente, né? Então, um ID diferente para cada ambiente. Tá? Fica bem legal. Eu posso ter as credenciais diferentes. Também fica bem legal. Nesse caso aqui, já vai ser o suficiente a gente usar o e-mail aqui. Então, process.env.email Google API. Então, olha só que legal. Eu carreguei o meu documento e depois eu falei assim, olha, documento, você vai usar essas chaves aqui. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso carregar os dados desse documento. Então, await doc.loadInfo. São operações assíncronas, então eu preciso fazer esses carregamentos das informações. Console.log, doc. Vamos ver que informação que a gente consegue dela aqui. Ó. LoadInfo. Vamos pegar o title. Então, node, planilha POC. Tivemos algum erro aqui. No start line. Tivemos algum problema. Vamos só ver se a gente consegue carregar os dados aqui. Vamos fazer mais um teste. Ó. Const sheet é igual a doc.get. Opa, na verdade é sheets by index. E aí eu vou pegar planilha 0. E vamos ver. Console.log. Opa, já está aqui. Sheet.title. Deixa eu só ver se era isso. Ó, na verdade deu um problema aqui, ó, que ele não conseguiu carregar o credenciais, né, parece. Então, na verdade, as credenciais não foram tão bem. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Deixa eu colocar a credencial dentro do POC, só para a gente não ter que descer uma pasta. Deixa eu rodar novamente. Ele não está autenticando. Get name, no start. Deixa eu deixar só. Problema na promise. Interessante. Outra coisa que a gente pode sempre fazer é rodar comentando algumas linhas. Então, isso é interessante. O load info não está funcionando. Não, na verdade, o use service account não está funcionando. Bom, vamos testar aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é o seguinte, ó. Console.log. Esses dados aqui.
Interessante, ó. Quando eu dei um fs.readFileAllSync, ele retornou para mim um buffer. Então vamos colocar um toString aqui. Vamos ver. Agora sim, ó, o toString ele retornou para a gente direitinho. Então vou colocar um toString aqui. Vamos ver se mudou. Ainda dá o mesmo erro. Ó. Vamos descobrir o que aconteceu. O e-mail está certinho. Então tem alguma outra coisa aqui. Não é isso. Vamos ver o que aconteceu aqui na nossa planilha. Painroutines. Um teste que a gente pode fazer aqui também é o seguinte. Const credenciais é igual a require credenciais.json e colocar credenciais aqui. Vamos ver se a gente consegue autenticar dessa forma. Não está autenticando. Mas ele deu outro problema. Ó. Type error, invalid archetype, the key property must be string of buffer received undefined. Vamos ver aqui. Tá certinho aqui, credenciais. Que estranho. Aliás, eu estava comentando um erro interessante aqui. Nas credenciais, a gente tem um private key, que é esse cara aqui. E na verdade, a gente não precisa carregar a chave inteira, porque tem tudo aqui, né? Então a gente tem duas opções. A gente pode fazer uma outra coisa. Ou eu coloco só credenciais ponto private key. E aí eu consigo rodar. Então aí eu consigo carregar todo o restante, ó. Vamos ver aqui se vai funcionar. Beleza. E vamos ver se ele vai sair o title. Então reparem que ele saiu aqui o página 1, que é a minha página lá na planilha. O detalhe aqui é que eu tinha errado, né? Eu estava carregando a credencial inteira. Então eu até deixei esse pedaço aqui do vídeo só para ajudar vocês a não cometerem o mesmo erro. Então ao invés de carregar só o private key, eu estava carregando as credenciais inteiras. Era isso que estava dando problema. É por isso que ele estava esperando uma string aqui e a gente estava cometendo esse erro. Bom, agora a gente já tem acesso à planilha, né? Então, o que a gente pode fazer a partir de agora? A gente pode tentar adicionar uma linha nova. Então, vamos tentar fazer uma coisa aqui, ó. Uma coisa que eu gosto bastante quando a gente faz esse tipo de planilha é ter uma planilha de resumo na primeira e aqui na segunda pedidos. E aí a gente tem alguns detalhes, né? Então a gente tem o pedido, nome do cliente, telefone do cliente. O que mais? Pedido, nome do cliente, telefone do cliente. E aqui um detalhezinho que é bastante importante. Vamos só refletir um pouquinho sobre como que a gente pode armazenar esse pedido. Então vamos imaginar que a gente tem um pedido número 1, que o cliente é o Túlio Faria e o telefone é esse telefone aqui. Como que eu posso armazenar o pedido aqui na planilha? Então, para a gente refletir aqui um pouquinho como que a gente conseguiria, de alguma maneira, trabalhar esses dados aqui. Infelizmente, a planilha ela é uma tabela só. Né? Então, ela não é um banco de dados realmente, cheio de possibilidades. Então, uma forma que ficaria bem fácil do seu cliente, né, do seu fabricante de trufas, aí, que vai ser o seu cliente, para ele consultar aqui o pedido, seria alguma coisa nesse sentido aqui. Ó. A gente coloca a primeira linha como a linha do primeiro pedido e a gente repete. Né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente pode colocar produto, quantidade, subtotal. Então, por exemplo, a trufa brigadeiro, quantidade 5, subtotal R$25, por exemplo. E aí, se esse pedido tiver só isso,
é só isso. E aqui a gente pode ter o status, aguardando pagamento. Então, a gente fala que essa forma de armazenar é uma forma flat, né? Então, eu posso ter um pedido 2, onde eu vou ter João 445555, uma trufa 1, quantidade 1, subtotal 5, aguardando pagamento. E aí, o mesmo pedido, né? Então, pedido 2, que também é do João, que é também o mesmo telefone, da trufa 2. E aqui a gente vai ter quantidade e subtotal, aguardando pagamento. Então a gente pode armazenar de uma maneira mais flat, né? A gente sabe que esses dois pedidos aqui esses dois itens fazem parte do mesmo pedido porque o número é o mesmo. Se você for entre aspas aqui, um rato de planilha, você consegue organizar essa planilha para mostrar esses itens agrupados, tá? Então, tem forma de você fazer isso na planilha. A gente não vai fugir aqui do proposto, tá? Então, a gente vai fazer simplesmente cair para a gente aqui dessa forma. E quando a gente pagar no Pix, a ideia é que a gente dê baixa nesse pedido aqui. Então, a intenção nossa é que a gente venha, procure o pedido que tenha esse código e dê baixa aqui para que o seu cliente consiga saber que foi pago aí o pedido. Então, olha só que interessante. Vamos continuar aqui os testes. Vamos inserir algum item aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer, ó? A gente tem a planilha 0, que é o nosso resumo. A gente vai pegar a planilha 1, porque é a planilha que a gente criou aqui, ó, pedidos. Aliás, outra coisa que a gente pode fazer é colocar no resumo aqui algumas contas, né, que a gente pode fazer dessa planilha. Então, posso saber aqui o ticket médio, assim por diante, tá? Então, dá para fazer bastante coisa legal aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, inserir à direita, total do pedido. Então, por exemplo, aqui vai ser 25, aqui vai ser 10, porque a gente está armazenando esses dois itens aqui agrupados, tá? Olha só que legal. Vamos adicionar agora via código um item aqui, que faz parte da nossa prova de conceito, né? Então, já estamos aqui com a planilha 1, que é a segunda planilha sem ser o resumo. A gente pode checar se a gente está na planilha certa, né? Pegando o título dela. Legal, pedidos. Estou na planilha correta. E agora a gente pode fazer um teste aqui, ó. Então, await sheet ou planilha, add row. Ou ainda posso fazer até um add rows aqui, né? Então, para armazenar mais de um item, então a gente pode fazer isso também. E aqui ele pediu um vetor, né? Então a gente pode passar um vetor para ele. E vamos lá, ó. Então como que a gente adiciona essas linhas aqui? A gente vai ter que pegar o nome das colunas, ó. Então eu vou copiar aqui, Ctrl C, e vou trazer para cá. E aí a gente vai fazer o seguinte, aspas, 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 aspas. Tem que colocar aspas em todo mundo porque a gente colocou espaço, né? Não tem problema. Subtotal. Total do pedido. A gente tem o status aqui agora. Bom, então pedido. A gente vai gerar um código qualquer aqui. 1, 2, 3. Nome do cliente. Túlio Faria PLC. Só para ir apagando aqui os números de erro. Telefone do cliente 55-666-666. Produto quantidade 1. Subtotal 5. Total do pedido 5. Status aguardando pagamento. Faltou uma vírgula aqui. Legal. A gente pode fazer agora um teste para saber se a gente conseguiu salvar esse item lá. Então, joguei aqui. Vamos olhar.
Olha lá que legal. Ele já conseguiu colocar 1, 2, 3, Túlio Faria POC, telefone ok, só não veio o produto, vamos ver por quê. Ah, porque eu errei, ó. Faltou aqui. Trufa X. Errei aqui esse dado. Vamos rodar novamente. Agora sim, ó. Então reparem que a gente conseguiu colocar a linha inteira aqui, né? Então, exatamente o que a gente precisava. E aqui agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar um número de pedido, né? Que de uma forma que a gente consiga sempre identificar esse número do pedido. E a gente precisa de alguma forma também de dar baixa no pedido, né? Então, se eu passar um valor aqui para esse pedido, que eu consiga vir aqui nessa linha e falar que já foi pago, que esse pedido já foi pago, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, e agora a gente continuando aqui a nossa POC. Se a gente fosse pensar em como que a gente poderia alterar esse pedido na mão, o que a gente faria? A gente digitaria, né? Então, ou procuraria esse valor aqui, né? Então, Ctrl F, eu quero o pedido 2, por exemplo. Então, eu iria vir aqui na coluna A e tentaria achar o pedido 2. O que a gente vai tentar fazer aqui vai ser algo semelhante. Então, a gente vai tentar pegar as células, aliás, que estão aqui na coluna A, e a gente vai tentar buscar esse valor aqui dentro. Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui como. Deixa eu só copiar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear. A gente vai fazer o seguinte, planilha, busca, POC. Então, ó, qual que vai ser a ideia? Eu agora não vou precisar mais salvar os dados, eu preciso só buscar o pedido meu e dar baixa. Então essa vai ser a nossa missão aqui. Então uma ideia que a gente pode fazer é a seguinte, eu posso falar aqui para a minha planilha, para ele carregar os dados da coluna A. Então, sheet.loadCells, e vamos pegar aqui um filter. Então, vamos colocar só A aqui para a gente ver o que acontece. Então, await, vamos rodar aqui para ver. Então, node planilha busca. Ó, API error, unable to parse range A1, A sem nada. Então, tem que ser de A1 até A50, por exemplo. Vamos tentar aqui para ver se vai. Então, olha só. A gente já descobriu como que a gente carrega as células em memória, né? Então, a gente precisa saber até em que linha a gente está. Provavelmente, depois a gente vai ter que fazer uma outra coisa, né? A gente vai ter que descobrir quantas linhas a gente tem, né? Então, para a gente poder fazer essa busca inicial aqui. Então, vai ser uma coisa interessante. Bom, o que mais que a gente pode testar? Vamos fazer um outro teste. Const cell é igual a await sheet.getCell e vamos lá. Row index. Vamos pegar a 1, 1. E vamos ver o que tem aqui. Console.log cell.value. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem um erro. Essa célula não foi carregada, então ele começa com 0 mesmo. Então 0, 0. Pedido 2 pontos. Ó, então a gente carregou esse item aqui. O que a gente quer, na verdade, é a partir da linha 1. Então, pedido 1. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui, andar linha a linha, buscando o nosso pedido. E quando a gente achar, a gente para, né? Então, a gente não vai buscar mais nenhum valor. O que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar achar quantas linhas a gente tem, né? Então, é uma coisa bem interessante de a gente tentar olhar. Então, vamos procurar uma outra informação aqui, que é a seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. Console.log sheet.row count. Vamos ver se a gente consegue saber quantas linhas tem.
Olha só que interessante, ele mostrou 1000, então qual que é a ideia, tá? Na planilha, depois que a gente vai preenchendo a partir de 1000, ele vai aumentando esse número. Então, é bem interessante a gente usar esse valor, a gente busca até o 1000 e aí a gente para se for necessário, né? Então, na verdade, a intenção é a gente parar essa busca quando for necessário. Então, vamos pensar agora como que a gente pode fazer para caminhar nessas linhas. Um outro detalhe que é importante, então o que a gente pode fazer aqui, const max rows é igual a row count, e agora a gente pode somar aqui. Então max rows. Então agora eu consigo pegar e já carregar em memória de A1 até A1000. Obviamente, com o tempo a gente vai ter que otimizar aqui, né? Então a gente vai ter que pensar aqui uma forma de otimizar essa operação para que fique de uma forma interessante. Bom, o que mais que a gente pode pensar? Vamos supor o seguinte, eu precise definir aqui qual a célula que eu quero trabalhar. E aí vai ter um detalhe que é importante. Eu não consigo saber exatamente quais células, então vou ter que andar célula a célula até eu chegar no item que eu quero. Então, eu vou ter algo interessante que é, eu preciso passar uma por uma aqui até chegar lá no item que eu quero. Por quê? Porque vai ter alguns pedidos que eu vou ter 2 itens, né? Então, igual aqui, eu tenho 2 itens para dar baixa. Então, eu vou ter que ir passando um por um e dando baixa um por um. Então, a gente tem que refletir como que a gente poderia fazer isso aqui, né? Então, como que eu posso andar linha a linha de forma assíncrona à medida que eu consiga ir checando se esse valor da célula é o valor do meu pedido e assim eu consigo dar baixa nele ou não. Uma ideia que a gente pode fazer aqui é a gente utilizar um for que é assíncrono. Então, qual que é a ideia? A gente tem um for async. A gente vai ter um const year aqui, of, e a gente vai ter uma lista aqui de números. Então, o que eu preciso fazer? Valid index. Eu vou ter alguns índices que eu posso caminhar. Então, o que é legal? A gente tem algumas formas de gerar essa lista de indexes, né? Então, vamos só fazer antes de a gente fazer um for aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero um array que o tamanho máximo dele, então ó, array length, vai ser max rows. Console.log valid index. Então, ó, 1000 empty items. Então eu tenho 1000 itens vazios. O que seria legal seria a gente pegar o valor, né? Então 0, 1, 2 e assim por diante. Assim como a gente fez aqui, ó. Então a gente pode pensar no seguinte, e se a gente tentar colocar o keys aqui? Vamos ver o que acontece. Ó, ele retorna um object. E aí a gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode meio que forçar ele a devolver esse object dentro de um array. Então olha lá que legal. Agora eu tenho um array de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora eu consigo usar aqui o meu for async. Então, o que vai ser legal aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, for async, valid index. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui. Na verdade é for await. Aí. Então, ó, a gente já sabe todos os índices que são válidos. Agora eu vou percorrer aqui esses índices que são válidos. Então eu posso usar o meu cell aqui dentro, ó. E aí eu posso fazer o seguinte, como eu sei que ele começa em 1, eu posso somar i. Vamos ver se funciona. Ele passou da fronteira ali, mas vamos ver se ele saiu lá o valor inicial. Lá no começo.
Olha lá que legal. 1, 1, 2, 123, 123. E depois ele começa com nu. Então o que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui. Se a gente... Se value... A gente faz alguma coisa. Caso contrário... Vamos ver se a gente consegue quebrar esse fluxo aqui. Não, a gente não pode quebrar o fluxo. A gente tirou, na verdade, o console log, né? Peraí. Console.log, cell.value. POC é para isso, né? Pra gente testar. Legal, ó, ele parou exatamente quando a gente precisava. Então, outro item que é importante aqui, a gente vai ter que colocar max rows menos 1, só pra gente não bater no limite, que a gente já descobriu que dá problema. E olha só que interessante. Eu já sei agora onde estão os meus itens. Então, vamos pensar uma outra coisa. Ó. Vamos supor o seguinte, que eu tenho o meu order ID. Então, eu sei qual pedido que eu quero alterar. Nesse caso aqui vai ser o 2. Então, se cell.value for igual a 2, for igual a order ID, eu mostro esse item. Então, node planilha. Ó, não deu certo. Provavelmente os tipos não estão batendo. Vamos só fazer ele aqui não ser idêntico. Ó, não está batendo. Então ele não está sendo igual. Vamos descobrir por quê. Quando a gente quer descobrir por quê, a gente pode fazer type of cell.value, type of order ID. Olha, eles estão todos como número. Engraçado, né? Por que esse aqui não está pegando? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se cell.value for igual a order ID. Vamos separar um pouquinho, vamos ver se vai. Agora sim, eu devo ter cometido algum erro antes ali, mas reparem que agora ó, eu já sei que os meus 2 pedidos estão aqui. Se eu quiser ser mais preciso ainda, eu consigo saber que ele está no A mais I. Então eu sei que ele está na linha 2 e 3. Então posso vir aqui. Ele começa em 0, né? Então 0, 1, 2 e 3. É exatamente isso que a gente precisa. O que a gente tem que tentar fazer agora? A gente tem que vir aqui, então na linha 2 e 3, e trocar aqui para pago. Vamos pensar aqui como que a gente pode fazer. Então, se a gente pegar a documentação do Google Spreadsheet, então se a gente pegar a documentação dele aqui, ó, vamos ver o que a gente pode fazer. npm, porque é do JavaScript. Vamos pegar esse cara, a gente pode ir aqui no GitHub dele. E a gente tem a documentação em algum lugar aqui, ó. Então, beleza. A gente tem alguns exemplos. Trabalhando com as linhas, trabalhando com as células. E a gente pode dar um get cell. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um get cell na célula que a gente quer. Então, que na verdade é o status do pagamento, que vai ser a célula H. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso, ó. Então, se eu bati nessa célula e deu certo, a gente vai fazer o seguinte, const status cell é igual a await sheet.get cell. E aí, a gente vai ter que andar na mesma linha, então, i mais 1, vírgula, e a coluna que eu quero, então vamos pensar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou pegar a coluna 7 aqui. E vamos dar no console.log statuscell.value. Só para a gente fazer um teste. Novamente, a gente teve um outro erro. Por quê? Porque a gente não carregou essa célula. Então, a gente vai ter que carregar a célula H também, né, antes da gente poder fazer essa operação. Então eu vou trocar aqui para H.
E agora, vamos ver. Agora sim, ó, aguardando pagamento e aguardando pagamento. Legal. Vamos olhar aqui novamente na documentação. Olha só que interessante. Ele permite que eu coloque um valor em cima. Então, ó, vamos supor que o status novo aqui vai ser pago com Pix. Então, eu quero colocar esse status novo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Status cell igual a status. Depois que a gente terminar todo o processo, a gente já deu um break aqui. Depois que eu passei por esse for todo, eu já alterei a planilha da maneira que eu preciso. Se a gente olhar aqui na documentação, ele tem um Save Updated Cells. Vamos ver então se funciona. Sit.save updated cells e await, como sempre. Bom, agora vai ser bem legal. Vamos só deixar até meio aberto aqui, ó. Vou rodar. Vamos ver se vai. Olha que legal. Então ele já marcou pra gente que foi pago com Pix, tá? Então, vamos pegar o 1, 2, 3 agora, ó. 1, 2, 3. Vou salvar. Vou rodar novamente. E olha que legal. Então, assim, à medida que a gente for recebendo os pedidos via Pix, a gente já consegue trocar aqui o status dele. Então, já funciona bem interessante, ó. A gente já consegue mostrar para o cliente aqui que aquele pedido foi pago. Então, olha só que bacana. A gente já conseguiu fechar aqui as nossas provas de conceito. Porque agora eu já consigo salvar esse pedido, dar baixa nesse pedido, que é quando a gente receber um webhook. Então, quando ele for pago via Pix, a gente vai receber um webhook que vai dar baixa nesse produto. Então, a gente já está pronto para começar a juntar isso tudo no projeto. Bom, e essa foi a nossa prova de conceito da planilha, tá? Então, agora a gente já cobriu toda a base que a gente precisa para finalizar o projeto. Então, no próximo vídeo aqui, a gente vai começar a trazer esses conceitos todos para o projeto, para a gente começar a conectar esses conceitos. Então tá bastante legal. Já vai ser a hora aí que a gente vai começar a programar o carrinho de compras, tá? Então, que a pessoa vai poder montar ali o seu pedido e a gente já vai integrar o front-end com o back-end para que seja possível chamar a API do Pix e tudo mais. Então, essa próxima aula tá bastante importante, é bem legal que você acompanhe, tá? Então, e é uma forma que a gente usa bastante dentro do Full Stack Master, tá? Então, a gente separa aí o back-end do front-end, a gente desacopla um do outro de uma forma bem interessante para você organizar o seu projeto. Então você faz o front-end separado do back-end, você consegue escalar ambos de maneira bem diferente. E existe um motivo técnico também porque a gente está fazendo isso, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre a aula que a gente vai colocar no ar, as diferenças técnicas e o porquê que a gente está fazendo disso. Tá? Então fica ligado que é bastante importante esses conceitos também. Então se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui. E se você não é inscrito no canal, também já se inscreve e clica no sininho para você ficar sabendo da próxima aula aqui dessa série, que tá muito, muito bacana. Se você quiser se aprofundar cada vez mais na API do Pix, tem um link aqui embaixo para a Agência Net, tem do Discord da Agência Net também, onde eles vão tirar todas as suas dúvidas aí em relação à API do Pix e todas as APIs deles, né? Eles são um banco digital, tem outras soluções lá, e tem também um link aqui se você quiser aprofundar em criar aplicações full stack, tem um link do Full Stack Master aqui embaixo também que você consegue matricular hoje mesmo, tá? É um curso que você tem acompanhamento semanal dos nossos tutores, então aproveita que vale bastante a pena. Vejo você no próximo vídeo, valeu!